tudo bom? Hoje eu queria falar sobre uma biografia que eu li dos caminhos de Dom Helder Câmara, que era um arcebispo de Recife, que teve muitos problemas na época da ditadura. Esse livro eu encontrei num sebo aqui em Porto Alegre, eu tenho lido muito nos últimos meses, porque os meus processos em Santa Catarina não andam, minha carreira lá simplesmente acabou por causa dessa perseguição que eu sofro, sim, apesar de ter gente que diz, e segunda-feira eu recebi uma intimação absurda dizendo que eles continuam insistindo que um livro de ficção é criminoso. Tá? Eu prestei queixa contra umas pessoas do Ministério Público e simplesmente não deu em nada lá. Porque aqui no Rio Grande do Sul o Ministério Público mandou abrir inquérito e aqui no Rio Grande do Sul eu estou processando essas pessoas por danos morais e já tem audiência marcada. Tá? Mas Santa Catarina realmente é bem complicado e eu conto os dias para os meus processos acabarem lá. Então eu estou trabalhando, aqui a minha carreira ainda está engatinhando, eu faço bastante parceria com o escritório de fora. Estou escrevendo livros sob encomenda para outras pessoas, fazendo petição, contatos inbox, tá? E tenho lido muito e escrito muita coisa ultimamente. Praticamente eu leio um livro por dia. Esse do Dom Helder me chamou a atenção, porque apesar dele não ser uma pessoa que tenha simpatia pela esquerda, e eu sou até, para quem não sabe, eu sou filiada ao PSOL de Porto Alegre. Ele sempre criticou os governos de esquerda, os extremistas, que é uma coisa que eu também não entendo, apesar de ser filiado ao partido de esquerda. Nunca gostei de ditadura nenhuma, nem de esquerda nem de direita, tá? Ele sempre criticou os regimes ditatoriais comunistas, o Fidel Castro, com bastante veemência, mas quando o governo militar tomou posse, queriam que ele declarasse apoio e ele não declarou, porque ele começou a ver que as pessoas estavam sendo torturadas nos hospitais e etc, e começou a denunciar isso na imprensa, levou isso para fora do Brasil, porque ele fazia viagens como arcebispo, e ele foi muito perseguido. Ele foi taxado de comunista sem sequer ser simpatizante da esquerda, tá? Ele até uma época foi filiado a um partido de direita, tá? Atentados a bala na casa dele, mataram um padre da arquidiocese, foi proibido dizer o nome dele durante 7 anos na imprensa brasileira, fizeram uma campanha para ele não receber o Nobel da Paz, e ele foi processado também por ofender toda a magistratura. Nessa parte aqui eu me identifiquei muito, porque ele deu uma declaração na imprensa, e aí ele sofreu essa interpelação, dizendo que existiam advogados. Ele disse o seguinte, que existiam advogados entre advogados e rábulas que recebem dos dois lados, porque ele defendia muitos trabalhadores também. Os trabalhadores que naquela época tinham estabilidade eram perseguidos nas empresas. Não existe mais estabilidade depois que criaram o fundo de garantia, mas nessa época existia, e ele defendia esses trabalhadores. Ele falou de juízes e advogados corruptos de uma maneira geral. Então ele teve que prestar um depoimento na 24ª Vara Civil de Recife, no dia 9 de fevereiro de 68, 2 dias depois do aniversário dele. Ele era aquariano, do dia 7, e eu sou do dia 10, então sempre que eu vejo uma pessoa enfrentando as estruturas de poder para apenas exprimir a sua opinião e criticar o que está errado, que foi o que esse bispo fez, eu vou pesquisar a data de nascimento e eu sempre descubro que é um aquariano. Eu adorei o depoimento dele, eu queria ler para vocês aqui, vou postar no Instagram, tá? Ele diz assim: Excelência, houve por bem deferir a petição de interpelação judicial apresentada contra mim pelo advogado fulano de tal, no sentido de que eu declare se sim ou não e incluir no meu discurso entre aqueles desonestos, rábulas que recebem dos dois lados aos quais me referi, em Carpina, 26 de janeiro próximo passado. Segundo meu interpelante, tendo eu feito essa citação de maneira geral, ofendi uma corporação inteira, atingindo a cada um, até que em juízo explique quem são os que se enquadram na adjetivação por mim utilizada. Permita Vossa Excelência que eu transcreva na íntegra o trecho em que aludo o advogado citado do discurso de Carpina
e que me dará oportunidade após de tecer os comentários que a interpelação judicial admite. Permiti que vos alerte para um segundo cancro que nos rói por dentro. Os trabalhadores precisam dos advogados, mas devem repelir como traidores advogados de sindicatos, trabalhadores que recebem dinheiro dos patrões para fazer os trabalhadores aceitarem acordos injustos e imorais. Se trabalhadores abrirem os olhos, acabarão descobrindo que ao lado de advogados honestos e dignos, a rábula se enriquecendo à custa de lágrimas, suor e sangue dos trabalhadores. Não me cabe ir mais longe, mas com a responsabilidade de pastor, trairia minha gente se não denunciasse exploradores vestidos de advogados, recebendo das duas partes, endossando contratos que são injustiças, que atraem a maldição de Deus. Isso que ele falou, a opinião dele, e denunciando essas coisas erradas, né? Diante dessas palavras, várias das expressões, várias das mais expressivas figuras de nosso foro sentiram-se muito à vontade entre os advogados honestos e dignos, a que tive cuidado de aludir e expressaram-se em aplaudir o alerta contra exploradores vestidos de advogados, que se enriquecem à custa de lágrimas, suor e sangue dos trabalhadores. Quer dizer, ele não falou de todo mundo, e quem é honesto sabe que é honesto. Veste a carapuça de vilão, de desonesto, quem sente alguma culpa, né? Porque o meu interpelante, tendo feito alusões igualmente gerais e indeterminadas, tanto a advogados honestos e dignos, como exploradores vestidos de advogados, sente-se em perigo de haver por mim mentalmente arrolado no segundo grupo. Quer dizer, o cara vestiu a carapuça porque ele quis. Parece-me evidente que não. Seja, aliás, permitido citar um exemplo ilustre. Seja-me lícito evocar o que disse, de modo muito geral, contra senhores de engenho e políticos de Pernambuco, aquele que acaba de ter o centenário de nascimento festejado como o maior dos pernambucanos, tá? Aí ele cita Oliveira Barreto em um texto aqui bem grande, que ele critica os desonestos, né? Não vou ler aqui, vocês pesquisem, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí ele prossegue, tá? Oliveira alude com todas as letras o espírito de dolo dos que não de proprietários e a advocacia administrativa e de políticos. Lembra-se, é verdade, de salvar algum mais honrado, mas depois de generalizações sobre as dívidas e sobre o sacrifício absoluto dos interesses do Tesouro Estadual, né? Não era a primeira vez que alguém estava criticando advogados desonestos e magistrados também, né? Aí ele faz uma crítica a todos os usineiros de Pernambuco e continua. Estará provavelmente Vossa Excelência perguntando se afinal responde ou não a interpelação judicial que me é feita, se respondo ou não. Desculpa. Pessoalmente, não me cabe o papel de vir identificar nomes de falsos. Como pastor, senti-me em consciência na obrigação de alertar os trabalhadores contra os abusos de que nem sempre todos se apercebem. Segundo a linha de atitude de meu interpelante, em face da circunstância de ninguém eu querer apontar como prevaricador, Sua Excelência será levado a concluir que levantei alarme falso e, portanto, o prevaricador sou eu. Não se apresse muito, Sua Excelência. Se desejoso de ficar tranquilo com a própria consciência de moral elevada diante dos clientes e bater na porta e solicitar o órgão adequado, no caso a ordem dos advogados, que apure se há queixas a seu respeito, a julgar pelas pessoas numerosas que procuram os documentos na mão do senhor, terá matéria a examinar de que se defender. Quer dizer, se o cara acha que ele está fazendo alguma coisa errada, ele vai ver se alguém já reclamou dele antes. Se a pessoa é boa, ninguém reclama dela. Principalmente se ela não tem uma resposta pronta, genérica, para responder todas as reclamações que ela recebe, né? E ele cita também, mas aí fica muito grande,
Rui Barbosa e outras pessoas que criticaram o judiciário, que criticaram a magistratura, a advocacia durante todos esses anos e que nunca sofreram represálias, né? Não foi o caso dele, que ele sofreu demais. O vídeo aqui já tá ficando com 10 minutos e eu acho muito legal que ele ainda termina abençoando aqui o interpelante e o juiz. Deus guarde a Vossa Excelência, o meu interpelante. Ele era de uma educação e uma paciência muito grande que eu realmente não tenho. E recomendo, fica essa dica de leitura e essa dica para os juízes, principalmente os de Santa Catarina, lerem o que aconteceu com Dom Helder e o que aconteceu em Pernambuco, porque esse processo foi arquivado, tá bom? Isso foi em 1968. Bom dia para todo mundo.